Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 19 de agosto de 2021 e o nosso estudo hoje vai tratar do capítulo 22, Karma Dharma Gita. Eu acho que esse é um capítulo especial, pelo menos eu estou muito esperançoso que seja assim, como todos os outros, mas esse eu imagino que seja um pouquinho mais especial. Então, eu peço que todos fiquem em posição com as mãos em frente ao coração, diminuindo o fluxo de pensamentos, com a coluna bem ereta, a respiração bem suave, para que possamos diminuir o fluxo de pensamento e manter a concentração total nesse estudo que vamos começar a efetuar. Pedindo, rogando aos mestres que nos oriente, que nos ilumine, que nos indique os caminhos para que possamos aprender, apreender e principalmente utilizá-los em nossa prática do dia a dia. Mangala Gayatri. Abhedanandam Tatitram Param Brahma Veda Sa Yove Yatma Samatita Hanga Devim Kalyana Shaktim Prapadya Sarvam Pravisha Amitoham Ajaroham Lokibhya Shukamidatam. Om Shrim Sal Shrim Sal Shrim Sal. Indivisível felicidade, sua imagem transcendente, Brahma verdade é. Perfeita alma, equânime, mente realizada. Divino e glorioso poder, seguindo tudo se realiza. Imortal eu estou, sem idade eu sou. Que os mundos alcancem esta bem-aventurança. Om Shrim Sal, Shrim Sal, Shrim Sal. Novamente, boa noite a todos. Rubens, por gentileza, você pode... Tem a palavra para gente. Então, boa noite a todos, uma vez mais, né? E sem brincar, mas eu quero fazer mesmo essa homenagem. Então, parabéns, senhor Luiz Fanan, por mais um ano de vida, né? Porque isso é importante também, a gente estar assim, nessas relações, né, que a gente tem de família. Obrigado, Rubens. Quem sabe quando for presencial, a gente vai ter ainda uma celebração dessa. Teremos. Lá no sítio do Vanildo, em Atibaia. Sim. Ele já prometeu. Né? Ele já está arrumando lá já para nós ir lá. Aí agora, assim, eu peço aos mestres, humildemente, né, que nos oriente e que a gente crie aqui agora o clima e a egrégora e o ambiente de seriedade que é próprio para a gente fazer o estudo da Gita, que a gente reconheça humildemente que a gente está investigando esse texto, que cada vez que a gente voltar a ele vai se apresentar de uma maneira diferente, e que o muito que a gente faz aqui é diferente de outras áreas, onde a gente pode afirmar com certeza e sustentar várias teses, né? Quando a gente faz a leitura, ainda mais de Hansa Yogi, esse é um texto de Hansa Yogi, uma baixa de Hansa Yogi, não importa quais sejam as traduções, né? A gente tem que estar atento e humildemente reconhecer que aqui tem a mão dos mestres, e se a gente não entende, é melhor se calar do que criticar. Então, acho que tudo isso a gente tem que ter em mente. Quando a gente faz alguma observação que pode ser um pouco mais crítica, é no sentido positivo da gente tentar entender essa obra e provocar, no sentido positivo, aqueles que podem oferecer uma outra resposta. Né? Eu, de fato, eu reconheço que eu conheço pouco dessa baixa, eu gosto de chamar de baixa,
né? Porque foi extraído da Bhashya, quer dizer comentário, né? Que Hansa Yogi fez esse imenso comentário, onde junto com isso ele trouxe essa Gita de 745 versos, foi tudo intuído, ele comentou e discutiu, né? E de lá foi extraída essa versão que a gente contrapõe à Gita de 700 versos. Então eu gosto de manter a palavra baixa, que é também para não desqualificar a outra Gita. Porque aqui tem essa arrumação dele, onde ele é o autor. Aqui o autor é Hansa Yogi. E quando a gente fala Bhagavad Gita, o autor é Vyasa, né? Então Vyasa, a forma que chegou até a gente é aquela outra forma, 700 versos. Se é essa ou não, eu não vou entrar nessa discussão, porque isso é um tema muito difícil, assim, ainda mais fora das fronteiras do Shuddha Dharma. E não precisa. A gente não precisa disso, porque a obra se sustenta por ela mesma. Ela não precisa competir com mais nada. Então, aqui nós estamos trabalhando já no capítulo, na seção da síntese, e esse é o capítulo 22, Karma Dharma Gita, que é o capítulo da síntese, como eu tinha dito, né? Que é a parte do coração, do Shuddha Yoga, por oposição à parte analítica, a parte do Shuddha Sankhya, né? Que é a parte da análise, que é a parte mental, né? Que seria as 3 sessões que nós já vimos. Então, aqui, no Shuddha Sankhya, tem aquela inversão, que nós já vimos, que faz parte do caminho sextuple, né? Que eu conheço, desejo, ajo, e ajo, desejo e conheço. Porque agora, isso começa com karma, né? Esse modo de agir que vai ser tratado aqui é um modo que ele funciona de uma maneira que ele me empodera, porque ele me coloca em contato com o sagrado no mundo. Já. E esse aprendizado, nesse diálogo, onde o mundo vira o meu guru, que agora é o mundo guru, é a minha ação. Isso vai me enchendo de devoção, que é o próximo capítulo, Bhakti, e essa devoção vai aumentando a minha vontade de me aproximar ainda mais da verdade, do conhecimento e de Brahman, que é o outro capítulo. E aí, então, eu realizo a grande síntese, me aproximando de Brahma Samipya, que é esse processo da eterna convergência. Agora, aqui, esse é um capítulo especial e muito capcioso. Por quê? E eu também tenho dificuldade, eu não tenho certeza. Eu vou falar das coisas como elas aparecem para mim, dos meus estudos, das minhas discussões e leituras dos artigos e tudo mais. Mas eu também tenho dúvidas aqui, e muitas dúvidas, né? Primeiro, o que está se chamando aqui de karma? Karma Dharma Gita, né? Então, logo aqui no início, eu vou começar a leitura, diz assim, pergunta de Arjuna com referência ao conhecimento do Karma Yoga. Então, qual o grande problema aqui? Que todas as palavras que nós vamos ver agora, se a gente for recorrer ao Google ou algum livro, você compra, todos esses termos já são conhecidos, muito bem estudados, e vão ser apresentados segundo o olhar do Vedanta. Então, isso vai gerar mais confusão na gente, porque a gente nunca sabe se o termo está sendo utilizado com qual sentido, né? E aqui a primeira palavra é essa, Karma Yoga. O que está se chamando aqui de Karma Yoga? Né? Então, não tem nada a ver com Vivekananda, aqueles livrinhos que ele escrevia, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, nem com aquele outro, nem com todos esses mestres do Neo-Vedanta, pré-Shuddha Dharma. Não é isso aqui. Não é isso. Né? Então, a ideia de Karma Yoga aqui, e a ideia de todo o capítulo, é a ideia desse conceito muito caro na nossa escola,
E é um conceito muito sutil que poucas pessoas dominam ou conversam sobre ele, né? Embora os textos dos mestres discutam isso, que é Naiskarmiya Siddhi. A essência desse capítulo é a Naiskarmiya Siddhi, né? Que, aliás, Karma Yoga, eu posso dizer que é uma forma de eu nomear o que é a Naiskarmiya. Naiskarmiya. E Siddhi, ou seja, o poder de me apresentar ante o mundo desse modo, né? Agora, por que tem toda essa confusão? Eu vou falar de uma maneira simples, mas a gente pode aprofundar se precisar, né? O que é Naiskarmiya? Primeira coisa, porque vai aparecer aqui nos versos. Eu já prefiro falar de entrada, porque quando a gente for lendo os versos, até esse termo aparecer, aliás, Naiskarmiya, no sânscrito da Bhagavad Gita, ele só ocorre na Gita o tempo todo 2 vezes. Só existem 2 ocorrências do termo na Bhagavad Gita. Mas isso não importa, porque o seu contexto ele está todo dado em torno dessa ideia do que é a ação e tudo mais, né? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que o que é a Naiskarmiya? Como eu falei, se eu for olhar a definição do Vedanta, é uma, isso confunde a gente. E quando eu olho os nossos mestres, mesmo eles, variam, porque vêm de diferentes escolas do Vedanta. Então, um artigo de Subramania vai ser diferente do Pandita, que vai ser diferente do Vasudeva e provavelmente diferente de Sri Janardana, porque eles trazem a sua bagagem, né? Então, eu preciso compreender a raiz da palavra, em primeiro lugar. O que eu quero dizer com essa palavra, né? Naiskarmiya, traduzindo, é não ação, né? Ou seja, eu estou falando da não ação. Aí alguém vai chamar de akarma, e outro vai dizer que é karma yoga, e começa a confusão. O que quer dizer essa não ação? Bom, para o Vedanta, quer dizer isso mesmo, o caminho da não ação, que é o caminho do conhecimento, que tem essa oposição radical que vem com os Vedas. Para a gente, não. Para a gente, Naiskarmiya é a não ação do ego. E só. Ou seja, quando eu consigo que o meu ego não interfira na minha relação com o mundo, quando eu sou só um instrumento da divindade, quando não é o ego que está se expressando, então a minha ação não gera karma. Agora eu tenho que agir, porque nós já vimos, tem 3 tipos de ação que são obrigatórias, são mandatórias, que compõem Tyaga, que é Yagna dando etapas. Você não pode renunciar à ação necessária, justa e legítima. E você chama isso de Naiskarmiya também, né? Porque às vezes você confunde com aquele princípio também do taoísmo chinês, que é o Wu Wei, agir pelo não agir, agir como se não estivesse agindo, que é exatamente o que o Senhor Krishna faz na batalha do Mahabharata. Ele é o quadrigueiro de Arjuna. Ele não toma parte no desenrolar da luta. Ele é quase que uma testemunha ali, entre aspas, né? Porque a presença sutil dele, a energia dele, a própria irradiação e manifestação do Shuddha-dharma define o andamento de tudo. Então, isso é Naiskarmiya. E Naiskarmiya Siddhi é quando a gente alcança essa experiência transcendental na nossa ação no mundo. Então, é disso que nós estamos falando. E a Gita, ela já começa com uma questão, com uma dúvida de Arjuna, porque lá na época do período védico, existia essa dicotomia entre esses 2 caminhos, a via do conhecimento e a via da ação, que o Shuddha-dharma veio sintetizar. E ele sintetiza reinterpretando esse sentido do que é renúncia, sannyasa,
do que é Naiskarmiya Siddhi e do que é ação, do que é karma, inclusive. Então, a primeira pergunta aqui, eu sei que tem várias traduções, a gente podia ir para as mais literais, mas o sentido aqui dá para captar e é suficiente, né? Então, ó, Janardana, se consideras Budi como superior ao karma, por que então, ó Keshava, me ordenas realizar atos perigosos? Na verdade, se você considera a via do conhecimento superior à via da ação, essa é a grande questão védica. Né? Você tem lá o Jnana Kanda e o Karma Kanda, né? No período védico. No Karma Kanda, você vive os 3 primeiros Purusharthas, que compõem a vida em família, Dharma, Artha e Kama. Aí você abandona a família, abandona tudo e vai viver na floresta, em busca de moksha, que é o quarto Purushartha. E você diz que esses 3 estão em contradição com esse. Ou eu vivo em sociedade, ou eu vivo a busca espiritual. E Krishna vai dizer, não. Você vive as 2 coisas simultaneamente, né? Em família, inclusive. Né? Porque nós já vimos isso antes. Então, aqui é essa questão. O Arjuna ainda está com essa dúvida, né? Quando ele coloca. Se você considera que uma via é mais elevada que a outra, porque elas são mutuamente excludentes para o Arjuna ainda. Ele está expressando o conhecimento dele da época, onde ele foi formado. Ele não recebeu ainda o Shuddha Dharma. Ele está recebendo pela boca do Senhor Krishna. Então ele vai começar a aprender sobre o Shuddha Dharma, que transcende essa via dicotômica, via do conhecimento e via da ação. Aí, o bem-aventurado Senhor vai responder. E ele responde em 2 níveis, como nós vamos ver, né? Em 2 níveis vem a resposta dele. Eu vou começar aqui. O aspirante que reconhece que todas as ações são efetuadas por meio da atividade próxima da Prakriti, compreende, consequentemente, que o princípio de vida não é executor, senão somente a causa remota da ação. Está aqui o segredo de tudo. E também a questão da grande polêmica e dúvida com o Vedanta. Porque o Vedanta tem isso muito claro. Né? Se o espírito é o Atman, se o Atman é não movimento, eterno, imutável, né? Ele é não movimento. O movimento acontece na matéria, na Prakriti. Então a ação só se dá na Prakriti. O espírito não molha, o espírito não queima, o espírito não sofre, o espírito não envelhece. Assim que a gente descreve o Atman, né? Ele é eterno e perfeito. Então é como se ele não fosse alcançado pelo universo da ação. A ação só acontece com o início do processo cósmico. Depois que do espírito você tem o Vyavasaya, né, esse funcionamento cósmico, que se dá na matéria. Então a ação é característica da matéria. Se eu quero realizar o espírito, de que me interessa a matéria? É o grande argumento do Vedanta para desprezar a via da ação e dizer, nós somos ignorantes. Se eu corrigir a minha ignorância, eu alcanço a iluminação. Não tem nada a ver com a ação. Pelo contrário, para o Shuddha Dharma, né? O Shuddha Dharma é 90% de prática, se não 95%. É prática. É só teoria aquela que é vivida, na prática. Né? Isso aqui é o Shuddha Dharma. Então, mas aqui está claro. Ele está dizendo nesse verso que o princípio de vida não é o que age diretamente. A ação só se dá no contexto ali da matéria, né? Então, ele é a causa remota da ação, né? Por isso tem aquele verbo nahankata, nahankarajita. A gente sempre vê nos artigos, acho que, se não me engano, do Vasudeva, né? Que agora isso me fugiu até a tradução, mas não importa. A gente conhece essa expressão, né? Que eu não sou o ator, né? Mas
essas forças elas se resolvem ali no próprio movimento dos gunas, que tudo isso acontece, né? Bom, aí eu disse que ele vai dar isso em 2 argumentos, né? O que é ação no contexto védico? Vamos começar aqui o verso 3º. Ó Parta, as pessoas que se deleitam com os Vedas, com aqueles Vedas, os quais tratam meramente das atividades objetivas e de seus frutos, declaram com jocosa alegria que nada além disso, tais atividades objetivas, tem importância. Falam assim porque são de limitado entendimento. O entendimento védico, a ação ritualística dos Vedas, de fato, os sacerdotes védicos, eles eram contratados para fazer certos rituais para que nós fôssemos bem-sucedidos em certos projetos. Então, vamos dizer assim, é como se eu tivesse, de fato, não só apego ao fruto da ação, mas como o fruto da ação fosse a legítima recompensa daquela minha ação ritualística, né? Isso no período védico, superficial, que é o que aqui ele está criticando. Aliás, o Vedanta também critica, por isso que ele diz que essa ação é inferior. Ele nega essa ação ritualística para propor a via especulativa e de meditativa das Upanishads e tudo mais. O próprio Vedanta faz isso, né? Estas pessoas, sempre desejosas do fruto da ação para si mesmas, anelam seguir a senda do prazer, a qual conduz ao céu mental, através de múltiplos sacramentos rituais. Aqui, de novo, essa é a expressão típica do Vedanta, ainda mais essa palavra céu mental, né? Que é exatamente assim que todo Vedanta classifica a experiência espiritual. Em geral, aqueles pais de família, ou seja, os que se atêm aos 3 primeiros Purusharthas, Artha, Kama e Dharma, que vivem em família, fazem isso para ser felizes aqui no mundo. Você vai ser um bom pai, você vai ser próspero, você vai desenvolver o teu projeto, você vai ser feliz, você vai encontrar uma esposa, você vai ser feliz no plano da existência mundana. E se você segue aqui as leis, né? Você segue todas as observâncias, você vai no templo, você obedece o teu instrutor religioso, aí você alcança o céu mental, que é o máximo onde você vai, que é onde chegam as pessoas sem discernimento espiritual e sem nenhuma experiência do Atma ainda, desse entendimento lá védico. Só quando você volta e abandona tudo isso e segue a via do monge renunciante, lá no entendimento anterior, é que você teria, então, a possibilidade de alcançar a realização espiritual. Esse é o tratamento que o Arjuna está colocando para o Krishna. E o Krishna vai atualizá-lo. Falou, olha, se você ainda acha que existe essa separação e que o instrutor religioso está numa posição privilegiada em relação à tua, está completamente enganado, né? Porque nem o próprio Krishna, nem o Arjuna, para começar, tinha essa posição perante a sociedade. No seio da sociedade, eles eram da classe militar. Ou seja, independe da classe. Independe do modo como você vai viver certas coisas. Que para o Shuddha-dharma é assim. Você quase que explode esse conceito e entendimento de sistema de castas, né? A realização espiritual está aberto para quem acessar o Atma. E não para essa ou para aquela casta em especial. Então, deixa eu seguir aqui. Aí ele vai começar a segunda parte do argumento. A primeira parte foi essa que eu falei, né? Ele falou tudo lá como é nos Vedas.
Aqui ele vai começar. Aqueles que adoram os devas, aspecto da divindade, desejosos do fruto da ação aqui nessa vida, sem demora obtêm nesse mundo dos homens. Agora vai começar o que de fato importa para nós, que é o entendimento de Naishkarmiya, o entendimento de Karma Yoga, ou Yoga Karma, conforme o jogo de palavra aqui do tradutor, mas é desse outro modo, Shuddha, de olhar para esse fenômeno. Então, ele explicou o modo antigo, e agora vai explicar o modo. Ele está atualizando o Arjuna. Fala, você pensava que era assim. Agora deixa eu te apresentar uma coisa que é nova, que ninguém aqui nesse mundo sabe. Abandonando inteiramente todo desejo surgido de particulares ideações e retirando ou convergindo os sentidos por meio da mente de tudo que o rodeia, o aspirante deve tranquilizar gradativamente sua mente por meio do conhecimento exercitado pela síntese, estabelecendo a mente emocional no princípio de vida, no qual unicamente deve meditar. Para uma pessoa de discernimento brâhmico, os trigúnico Vedas são de tão insignificante ajuda como seria um pequeno lago para aquele que tem acesso a águas extensas. Eu acho essa metáfora uma maravilha, porque ela vale para todas as escrituras sagradas, a Gita incluída. Porque qualquer coisa que se diga a respeito, é isso, que se diz a respeito. Tem valor, é um poço de água para o navegante que está sedento, morrendo de sede. Mas para quem encontrou a fonte de todas as águas, para quem encontrou contato com o coração, de que vale esse ou aquele texto, se você de fato encontrou? Ele vale assim, para te ajudar a ajudar os outros. Mas você já tem toda essa escritura escrita com fogo no teu próprio coração. Então, está aqui a ideia do que é Naishkarmiya, que é exatamente Yoga Karma. Né? Ou seja, por que Naishkarmiya? Porque a não ação do ego. O ego está rendido no Atma. Então, tudo aquilo que eu agora realizo, que é o que Krishna pede para Arjuna, ele age a partir daí. Então, é isso que significa prática. Tem gente que acha que prática é frequentar a reunião no templo, ou ajudar no trabalho dessa, daquela instituição. Isso pode ser prática também, se você fizer com esse espírito de Naishkarmiya. Agora, prática pode você estar em qualquer lugar e completamente isolado. Se aquilo que você estiver fazendo você faz com Naishkarmiya, isso é prática. Porque isso é Karma Yoga, isso é Yoga Karma. Esse é o poder de silenciar o ego para que tudo que você faça seja em comunhão com o Atma. Quando você faz assim, você está dialogando com o mundo que está reagindo com você para que você se torne senhor do mundo, que foi o que foi Krishna. Por isso que ele manifestou o Shuddha Dharma. Né? Porque ele agia com Naishkarmiya Siddhi. Por isso o Shuddha Dharma foi revelado. A importância deixa eu ler aqui agora. Alguns yogis invocam o Atma e meditam nele. Outros invocam sua luz e oferecem adoração ao Supremo Brahman. Outros purificam o sentido da audição e os restantes sentidos no fogo da abstinência, ao passo que outros ainda transformam o som e outros sentidos objetivos no fogo dos próprios sentidos. Outros, adeptos do pranayama, vamos ler aqui Shuddha Pranayama, né? Ele está falando aqui de um certo modo de eu fazer da minha respiração essa coisa que me integra com os 3 aforismos da instituição. Né?
quando eu respiro com essa compreensão que tudo é Deus, tudo é na natureza de Deus, tudo é necessário, quando eu respiro, como o Vanildo gosta de dizer, né? Fazendo com que tudo vire um, que é a expressão do Bhavana, quando eu respiro, inspirando paz, irradiando amor e vice-versa, né? Quando a minha respiração é a expressão do Ho'oponopono, quando a minha respiração é essa coisa que me irmana com todo o planeta, né? Então, aí sim eu posso falar nesse trânsito. Aqui, ó, disciplinando o trânsito do prana. Ele estressa unidade do ser e do apana, multiplicidade do ser. Está aí o jogo do bhavana, da unidade e da multiplicidade, né? Transforma o prana em apana, como também a multiplicidade em unidade, né? Sem contar que quando eu inspiro, né, a Brahma Shakti, é isso que é inspirar o prana, é inspirar a Brahma Shakti, é eu sentir a Brahma Shakti, né? Quando eu entoo o Inadurga, é isso que eu aprendo. Por isso que o Krishna pede para Arjuna. Quando eu inspiro a Brahma Shakti, eu processo todas as impurezas do meu ser, eu elimino todas as toxinas, né? Isso faz com que o meu coração ferva, arda. Então, aquilo que eu irradio na forma desse amor do coração, né? E o poder do amor em ação é o que a gente chama de Sharadha. Por isso que às vezes eu falo, inspira Brahma Shakti, irradia Sharadha. Mas, na verdade, o que você irradia é o poder do amor em ação, né? É a ação, é o amor no mundo, é o amor dialogando com o mundo, na medida que o mundo lhe permite, para você ir divinizando o mundo, atuando como uma chama que atua por contágio, né? Que contagia, que incendeia, né? Por quê? Porque o fogo é assim que se multiplica, e basta um palito de fósforo num quarto escuro e aquele quarto se ilumina. Então, por isso que também dizem alguns sábios iniciados que a melhor contribuição que a gente pode dar nesse mundo é alcançar a nossa própria autorrealização, né? E aí a gente vê tantos convites tolinhos, né? Das pessoas chamando a gente para ajudar aqui, ali, naquele trabalho, e a pessoa nem se dando conta que às vezes esses chamados estão nos desviando desse divino trabalho que a gente está fazendo. Eles não têm sequer maturidade de perceber isso. E ainda te acusam de alienado, de estar afastado de alguma coisa, né? Então, como a gente tem que ter paciência e compreensão e agir com essa coisa para emanar os conceitos Shuddhas, para que as pessoas acordem para esse outro funcionamento que não cobra dos outros. Porque sempre que eu cobro dos outros, eu estou manifestando uma forma de egoísmo. Cobro de mim mesmo. Porque é o meu exemplo que arrasta. Se as pessoas não vêm me ajudar no meu trabalho e eu preciso de ajuda, a culpa é minha. Nesse nível do Shuddha-dharma que nós estamos agora é esse. Então, se o nosso grupinho aqui é pequeno, acanhado, nós que não fiquemos mendigando a ajuda dos outros, né? Porque é a luz do nosso coração que tem que atrair, né? Se a pessoa, quando ela faz esse gesto de culpar os outros, que por isso, por aquilo estão se afastando, né? Ela mal sabe, só está reconhecendo as suas próprias limitações e pouco conhecimento do que é o Shuddha-dharma. Então, é disso que está tratando o texto. Está aqui. Não? Então, isso é que é o pranayama. Então, o 13. E ainda outros com os veículos disciplinados harmonizam na unidade os múltiplos estados de consciência. Todos esses aspirantes são conhecedores do yagna, e suas debilidades são consumidas por ele, né? Por virtude do fruto originado pela consequência de tal dedicação espiritual, os aspirantes alcançam a Brahma Prata. Está aqui a definição do que é na Naishkarmiya Siddhi. É esse poder
de fazendo silenciar o meu ego, possibilitar que todas as minhas ações sejam um yagna. A minha vida toda se tornou um yagna. Então, não é que eu deixo de agir, é que eu não ajo pelo ego. Eu deixo de agir pelo ego. Porque se minha vida toda é um yagna, eu estou conectado com a missão divina. Cada um no seu nível, cada um no seu lugar, cada um do seu próprio espaço, no contexto, às vezes, da família, no contexto de ser um Gnanadatta e ter responsabilidade ante a instituição, no contexto de ser um emissário e ter outro tipo de responsabilidade, no contexto de estar escondido e não ter título nenhum e nem precisar de título nenhum e fazer exatamente o mesmo trabalho. Porque até esses títulos também são humanos. E os primeiros do Shuddha-dharma nem tinham esses títulos. Tá? Muito menos Krishna e Arjuna e etc. Né? Então, é assim que eu chego a Brahma Prapti. E, aliás, Brahma Prapti, lembrando, é por isso que a gente diz que no Shuddha-dharma nós temos o quinto Purushartha. Só são 4. Quem for no Google vai ver 4 Purusharthas. Que é Artha, Kama, Dharma, são os 3 lá que eu disse que se faz em família, Moksha, que é a realização espiritual, que se faz quando você abandona a vida em sociedade, em família. Mas aqui diz não, além desses 4, tem Brahma Prapti, o Brahma Samipya, o Brahma Prapti, não importa. Mas esse é a Prapti. É o quinto Purushartha para a gente. É esse aqui, está definido aqui na Gita. É isso que é Prapti. É a Brahma Prapti. É essa aproximação assintótica a Brahman. E esses 5 Purusharthas deixam de ser essas brincadeiras, como eles entendiam lá no Vedanta, no período Veda, né? Porque viram os poderes do Purusha. São as grandes potências que nós temos que dar pleno desenvolvimento a todas elas. Porque são 5 anseios legítimos do espírito que todos nós temos. Todos nós desejamos ser felizes. Isso é a essência de Kama. Todos nós desejamos prosperar. Isso é a essência de Artha. Todos nós desejamos ser justo e levar a justiça para o mundo. Isso é a essência de Dharma. Todos nós desejamos ser livres. Isso é a essência de Moksha. E todos nós desejamos entrar no seio da luz, embora a gente jamais chegue a alcançar a chama. Isso é a essência de Prapti, de Brahma Prapti. Então é isso que está dito aqui. Né? A existência aqui nessa terra, o corpo, não é agradável para os personalistas e indisciplinados. Como então poderiam eles alcançar Prapti, ó Kudushatama? Assim, muitos e variados yagnas finalmente conduzem a Brahma Prapti. Considera-o todos como gerados através do esforço. Assim, sabendo, serás liberado. Eu aqui nessa palavra, eu só não, assim, pôs de esforço. Eu entendo, mas eu prefiro falar direto ação. Nós estamos falando da Naiskarmiya Siddhi, então eu preciso dar nome aos bois, deixar claro do que o tema que eu estou tratando. E esforço não me ajuda tanto. Eu até quero olhar esse verso, como é que o Feuerstein estaria trabalhando esse verso. Né? Aqui o Feuerstein seria o verso do capítulo 4, o verso 32. Eu vou dar uma olhada aqui. Então, na Bhagavad Gita, na tradução do Feuerstein, o que é que ele diz? Que o nosso verso 15 equivale ao 4:32. Está aqui, olha. Múltiplos são, portanto, os sacrifícios distribuídos na presença do fundamento universal.
Esteja ciente de que todos eles nascem da ação ritual. Conhecendo isso, será libertado. Então, múltiplos são, portanto, os yagnas, os sacrifícios, distribuídos na presença de Brahman, né? O fundamento de versão. Esteja ciente de que todos eles nascem da ação ritual. Não é só esforço, embora o esforço seja uma forma. Ação ritual quer dizer, aliás, ao contrário, eu nem gosto de ação ritual. É fazer da tua ação, seja ela qual for, executá-la de forma ritualística. O que é que significa isso? Dedicada espiritualmente, sem a presença do ego, que toda ela ocorra no plano do Atma. Né? Então, é assim que eu leio esse verso. Então, mas esforço já diz isso, em parte. Mas eu prefiro a ação, que é mais literal. Padantapa, as ações dos brahmanes, dos kshatras, dos vaixas, dos shudras são variadas e diferentes, de acordo com os tríplices gunas da Prakriti, as quais modificam separadamente as atividades do intelecto, emoção e sentido. E aqui, obviamente, esses 4 castas, né, ele está dizendo sobre os 4 tipos de seres humanos, não necessariamente ele está engessando essas 4 categorias. Né? Então, quando ele se refere a um Brahmane, ele está dizendo a essas pessoas que têm o conhecimento espiritual, que exercem o sacerdócio, que são líderes religiosos, líderes espirituais, que têm esse conhecimento do sagrado. Né? Os kshatriyas são os representantes da classe político-militar. Né? Os vaishyas são os empresários, os comerciantes, os fazendeiros, aqueles que mexem com o dinheiro. Se os kshatriyas mexem com o poder, assim, da força, do poder político, e os brahmanes com o poder espiritual, os vaishyas mexem com o poder financeiro. E os shudras são aqueles que servem, né? Que fazem todo esse trabalho de amálgama, de atender a todo mundo para que a sociedade funcione. Sem eles, nada funcionaria. Né? Então, isso é que está dizendo nos versos 17, 18 e 19. Então, o verso 17 diz: a serenidade, o domínio dos sentidos, a austeridade, a pureza, o perdão, a retidão, como também o conhecimento, o discernimento e a fé em Brahman, constitui o Brahma Karma, gerado no veículo prakrítico pelo Atma. Quando eu digo Brahma Karma, é a interpretação do Vasudeva, porque ele está falando dos vários tipos de karma. Agora, deixa eu ver como isso está no literal. Seria o capítulo 18, verso 42. Vou pegar um desses só para ter uma ideia do que ele está fazendo aqui. A tranquilidade, o autocontrole, a ascese, a pureza, a paciência e a retidão, o conhecimento unitivo e o conhecimento distintivo, a piedade, tal é a conduta de um sacerdote, nascida do seu ser próprio. Né? Então é isso. É próximo do significado do nosso texto. E aqui, então, ele segue a coragem, o esplendor material, a capacidade organizadora, a habilidade, a capacidade de não esmorecer na batalha, a generosidade, a majestade constituem o Kshatra Karma, gerado pelo Atma, um veículo prakrítico. A agricultura, a proteção ao gado e o comércio constituem o Vaishya Karma, gerado no veículo prakrítico pelo Atma. O oferecimento de serviço físico constitui o Shudra Karma, gerado no veículo prakrítico pelo Atma. Olha só, embora seja, entre aspas, o inferior, né? O serviço físico, então parece que aquilo que a gente chama de trabalho de verdade, parece que é o inferior.
Mas, de forma alguma, os 4 têm o mesmo nível se eu estiver fazendo isso pelo coração. Porque não é o que eu faço que importa, mas é como eu faço. Né? Se eu estou ritualizando minha atividade, seja ela qual for, a partir daí eu manifesto o sagrado, a divindade e tudo mais. Não é esse o entendimento no contexto do Vedanta, né? Até porque na metáfora do Rig Veda, entendida ao pé da letra, leva a essa discriminação, que a grande metáfora que gerou, na verdade, foi assim que nasceu o sistema de castas. Isso vem de um verso do Rig Veda. No Rig Veda está escrito assim, que, mais ou menos assim, né? Que Brahman, aliás, Brahman, que os Brahmanes, ou seja, que os sacerdotes, são a cabeça de Brahman. Essa é a função social do sacerdote. Que os kshatriyas, as armas, são os braços de Brahman. Que os vaishyas são as coxas, as pernas de Brahman. E os Sudras, eu não lembro, são os pés, agora eu esqueci. Mas a metáfora do Rig Veda é essa. Aí, quando a cultura da época passou a interpretar essa literatura sagrada, eles foram criando o Manu Smith, foram criando os códigos de conduta, e eles foram criando regras rígidas que nascem dessa metáfora, mas aí já é da cabeça deles, dos humanos. Inclusive essa, que ninguém muda de casta. Se você é filho de Brahmani, é Brahmani, filho de Shudra, é Shudra. Isso aí é da cabeça de quem interpretou. A ideia vem lá do Rig Veda, a revelação, né, sagrada do Rig Veda, como metáfora. Agora lá está dizendo que tudo é Brahman, é o corpo de Brahman. Agora cada um tem uma função. Né? Tudo isso tem que funcionar em harmonia. Agora, olha como ele. Rubens, Oi. perdão. É que aqui no Ferenstein, sei lá o nome do cara aqui, ele, nas explicações que estão aqui em sânscrito, em cada uma dessas qualificações aqui, que seriam as castas, o final deles, eles falam Swabhavajam, né? O que seria da sua própria natureza, né? Seria a sua própria Swabhava, né? Que seria sua... Então, se você partir daqui, você não faria diferenciação de castas. Você faria que a sua própria natureza que geraria você ser um Kshatriya ou um Brahmana ou algo do tipo, assim. Não uma imposição, digamos, social que faria isso acontecer para você, né? Viria dessa própria estrutura sua, da sua personalidade, do seu caráter, né, no caso. Exatamente isso, Vanildo. Eu acho que essa compreensão ela já é bastante atual. E a Índia, grande parte da Índia, de todas as tradições da Índia, já caminham nesse sentido Shuddha, de entender essa passagem. Né? Porque na época que o Shuddha Dharma, em 1915, 1917, quando saiu a Gita, começou a tratar mais ou menos dessa forma, o ambiente cultural ainda era bastante adverso. Hoje em dia, não. Eu sempre fico imaginando, Rubens, assim, o tamanho do desafio de Subramania, assim, e contra toda essa estrutura, acho que até milenar, não sei se é milenar, mas no mínimo centenária, de que todos são iguais. E que tem pessoas que, né? Eu falo isso com a minha disposição, né? De que todos são iguais dentro de uma sociedade onde
todo mundo era bem definido dentro da sua caixinha, você não pode pular daqui para lá, você ia etc. E tal. Eu acho que ter sido um desafio extremamente muito grande de uma pessoa que tinha essa fortaleza para poder declarar isso assim naquela época, em 1915 ou naquela época. Eu acho que isso sempre é muito relevante de ser lembrado. Né? Grato. Eu acho que mais um pouquinho a gente vai poder discutir, voltar a essa discussão, né? Já estou caminhando para encerrar também aqui a minha fala, nós já estamos no verso 20, porque agora ele vai falar o que é na escarmia Cide. Né? Olha só o verso 20. Teu dever consiste em executar somente as ações legítimas, sem jamais considerar seu fruto. Não te apegues, nem sequer ao fruto da ação legítima, nem te deixes dominar pela tendência a omitir ou desistir da ação justa. Ou seja, nada pelo ego. Né? Não ação pelo ego. Na escarnia, não ação pelo ego. Né? Por quê? Porque aí o que me resta como ação são só as justas. Aí olha o que ele diz, validando isso que ele acabou de dizer em cima, exemplificando isso que ele acabou de falar em cima, que é a definição de Nascarmia Cide, embora ele não tenha feito isso, deixado isso explícito. Mas agora aqui ele diz, Janaka e outros seres alcançaram o adeptado de Nascarmia somente pela execução desinteressada da ação necessária. Olha que interessante e contraditório se uma pessoa que não é da nossa escola lê isso. Você alcança a não ação pela execução da ação necessária. Não, isso é impossível para um vedantino. Isso é impossível. Porque Nascarmia quer dizer não ação. Você não vai seguir a via da ação. Você tem toda uma via que é definida como a via do conhecimento. Né? Por isso que eles têm como grande aforismo da sua escola, do Vedanta, Brahman Satyam, Jagat Mithya. Deus é verdade. Esse mundo é falso. Se ele é falso, de que vale a minha ação no seio do que é falso, do que é ilusório? É um teatro. Então, estou brincando aqui de representar? Não, eu preciso conhecer aquilo que faz com que esse teatro se revele para mim, que elimine a minha ignorância, a vidya. Então, quando eu removo a vidya, você se torna um com Deus. Porque caiu esse véu de ilusão, que é o véu da ignorância. Para eles, Maya é ilusão. Né? Então, a única coisa que eu preciso é remover o véu. Eu já sou divino, eu já sou espírito. Eu não tenho nada para fazer. Eu só preciso remover a minha ignorância. Essa é a tese do Vedanta. E aqui se diz, e aliás, como isso eu fui muito bem treinado lá, até beirando as raias da crueldade, né, pelo meu grande amigo Francisco, né, que ele tirava o couro da gente. Na prática, na ação justa, legítima e necessária. Porque isso é que é Nascarmia Cide. É yagna dando etapas. É agir. Você se abstém de fazer o que não deve e se abstém de fazer qualquer coisa pelo ego, né? Manipulando, com interesse pessoal, com qualquer coisa. Então, na escarmia, não, esse tipo de ação não, pelo ego. É isso que está sendo dito. Então ele diz aqui, ó, esses grandes seres alcançaram o adeptado de Naiskarmia pela execução desinteressada da ação necessária. Reconhecendo assim, deves trabalhar pela prosperidade do mundo e desse modo também lograrás êxito em tua própria evolução. Olha o que ele diz aqui com todas as letras, né? Loka Sangraha, né?
bem-estar mundial. Trabalhar pelo bem-estar mundial. Na escarmia, não agir significa trabalhar pelo bem-estar mundial. Eu acho bonita essas contradições. Para nós, se você for estudar, mesmo na universidade, vamos dizer que você vai fazer um curso de estudos religiosos na universidade, você não vai poder falar que na escarmia é isso que está escrito aqui. Porque não é assim que é definido classicamente. E esse entendimento que o Shuddha Dharma traz mais fortemente, ele ainda não é nem conhecido, nem reconhecido, e está muito longe ainda de chegar a ter sua validade na universidade. O primeiro ensaio nesse sentido, foi a minha tese. Não existia nenhum outro. Nem sei se existem muitos outros hoje, mas foi o primeiro esforço de levar para esse conhecimento. Mas isso é tão lento e tão gradual que isso eu posso falar que ele ainda é totalmente ignorado. Não existe nada ainda assim de reconhecimento. Né? A tese está lá quietinha, mas não é que isso foi aceito. Né? Está lá, só. Então, os buscadores da liberação executam diferentemente os variados atos, olha o que nós falamos outra vez, Yagna, Dana e Tapas, dedicando os frutos a Brahma. É só isso que a minha escarmia Siddhi. A minha ação só pode ser Yagna, Dana e Tapas. E eu dedicando, sempre ação dedicada. Por isso, a natureza quíntupla, né, do Mahayagna, que a gente faz, né, no Shuddha Dharma, a consagração da nossa atividade. Né? Sempre que eu vou à ação, quem estudou lá no sistema Bhadraketu, né, quando você recebe, apesar que hoje em dia mudou os critérios para distribuir as lições, mas não importa. Para quem tem, está lá. Né? As 5 etapas: Sankalpa, firme propósito, Rishinyasa, né? Você se entronizar dessa divindade, Vinyoga, começar de onde você está, Satyatyaga, né? Essa entrega de dedicação, e o Upasthana, o agradecimento. Fez tudo isso, começa teu dia e empreende a tua ação. Mas você já fez a dedicação, fez a comunhão com a divindade, para ter certeza que você está agindo em nome dela, e não para atender os interesses do seu ego. Então, é isso que está aqui, Yagna, Dana e Tapas, dedicando os frutos a Brahma. A constante fé. Então, a constante fé na virtude de Yagna, Dana e Tapas, ações objetivas de natureza sátrica, é declarada ser Sati. Né? Sati quer dizer verdadeira, real, em si mesmo. Assim também a execução do ato subjetivo, dedicada ao princípio de vida, é declarada também ser Sati. Então, na escarmia, compõem essas ações que não podem ser abandonadas. Né? E quando o ego não age, tudo é Yagna, Dana e Tapas. Se o ego não está presente, qualquer coisa que eu faço, ou vai ser uma expressão de Yagna, ou de Dana, ou de Tapas. Para quem tiver curioso, as duas ocorrências da Bhagavad Gita, onde aparece a expressão na escarmia, na Gita tradicional, né? Seria no capítulo 3, o verso 4, e no capítulo 18, o verso 49. Todos os outros lugares onde faz a referência na escarmia, é interpretando, inclusive aqui. Né? Aqui, onde o nosso mestre, o tradutor Vasudeva, ele diz aqui no verso 21, o adeptado de Naiskarmiya, eu desconfio, eu vou confirmar agora,
Mas eu desconfio que ele está só interpretando, porque essa palavra não ocorre no texto. Eu vou checar. É o capítulo 3, verso 20. Capítulo 3, verso 20. Kamanai Vahi Samsiddhi Ashtita Janakadaya Lokasangrahan Evapi Sampasyan Kartum Ahasi. Não ocorre. Você vê como a questão da Naiskarmiya Siddhi, ela é interpretativa. O nosso próprio mestre, né, ele acha que o verso fala sobre isso, e por isso ele coloca a palavra que é importantíssima. Mas o texto da Gita, nesse verso, não apresenta essa palavra. O que traz é o sentido dessa palavra. Fiquei curioso agora, deixa eu ver como é que o Florenstein traduz aqui o 3:20. Esqueci de ler o verso. Só vi o sânscrito para ver se a palavrinha estava lá, né? 3:20. Pela ação, com efeito, o rei Janaka e outros alcançaram a consumação espiritual. Mesmo considerando somente o bem do mundo, deves agir. Olha só que interessante. Ele não está falando da Naiskarmiya, da não ação. Está falando que deve agir. É positivo. Só que, se eu ajo com o silêncio do ego, é a não ação a que ele se refere. Então, ele está legitimado em interpretar assim, colocar aqui. Mas eu preciso... Isso poderia ter sido feito numa roda de rodapé, seria melhor, e manter o literal na tradução, ou, no mínimo, fazer o inverso. Colocar uma notinha de rodapé e dizer esse conceito fundamental, traduz a essência do que o verso quer dizer, embora o verso não diga isto. Porque se eu levo isso para uma discussão, né, com outros colegas, e vou afirmar que a Gita, nesse verso, diz isso, ele vai me mostrar o Devanagara, vai falar, você está falando da tua boca, da tua interpretação, a tua opinião. Mas não é isso que o texto diz. Então eu tenho o direito de pensar diferente, como uma pessoa do Vedanta ia pensar diferente. Né? Então precisa estar claro. Fala de Naiskarmiya em 2 passagens, e eu não sei o modo que isso é tratado. Eu só referi aqui os versos, que eu fiquei curioso de saber quantas ocorrências tinha desse termo no texto como um todo. Porque esse é outro modo de se saber a relevância e como um tema ele é discutido em qualquer artigo. Hoje em dia os computadores fazem isso muito bem. O computador não precisa ler um artigo, mas pelo número de vezes que uma palavra acontece num artigo, ele sabe do que aquele artigo tratou e se ele fala bem ou mal de uma coisa. Então eu escrevo um artigo de política e aparece a palavra, sei lá, Bolsonaro e cloroquina tantas vezes, né? E pronto, eu já sei o teor que o artigo defende, que o argumento do Bolsonaro está certo, que é contra a vacina, por aí vai. Não precisa nem ler o artigo, basta saber o número de ocorrências do termo. Claro que não é assim tão simples, mas os computadores têm os... Algoritmos. Algoritmos. São os algoritmos que fazem isso. Os algoritmos, precisamente. Obrigado, Marcelo. Tenho a impressão que você é dessa área aí, depois você vai falar um pouco. Não sou não, porque eu também, eu conhecimento superficial também, eu sei que é assim que eles trabalham, né? A fake news também é colocada, os algoritmos são usados tanto para o bem quanto para o mal. A internet é assim, uma faca de 2 legumes. Exatamente. Então, é isso aí. Agradeço, Marcelo. Nada. Vou terminar aqui para a gente poder abrir a discussão. Né? Faltam, então, 2 versos. Né? Tá aqui. Executa tu toda ação necessária
Da execução da ação se deriva a excelência através do akarma. O A é negativo no sânscrito, né? Então, akarma é não ação. Eu não sei se está no sânscrito ou só aqui de novo é a palavra do Vasudeva. A gente pode checar. Através do akarma, ou trabalho realizado sem apego ao seu fruto. Olha que interessante. Ele já define para aproximar de Naiskarmia. Achei bonito isso aqui, né? Porque a karma, classicamente, não é isso, né? Agora, se eu digo que é ou trabalho realizado sem apego ao seu fruto, eu estou dizendo, não entra o ego, não entra o interesse pessoal. Então, é uma forma de não ação. Não ação do ego. Preciso qualificar, né? Porque o ego não tomou parte nisso. Então, sem execução de tal ação desinteressada, o curso de tua vida no evolucionário processo sansárico mundanal nunca será bem cumprido. Ou seja, esse é o caminho. É alcançar a Naiskarmia, né? Então, o verso 25, que é o verso-chave desse capítulo, o aspirante desapaixonado, com a mente bem disciplinada e livre, eu vou ter que ler esse verso aqui, porque eu não gosto disso aqui, e livre de possessões pessoais, mesmo atuando no processo sansárico mundanal, não encontra obstáculos que o impeçam de alcançar a Brahma Prapti. Deixa eu ver o literal, como é que está isso aqui, para não interpretar, porque é livre da influência das posses, é uma coisa, né? Não sei aqui como é que está, vamos ver. É o 4:21. Sem nada esperar, controlando a si e a seus pensamentos, abandonando todos os bens, executando ações tão somente com o corpo, ele não incorre em culpa. Então, aqui está forte, abandonando todos os bens. Deixa eu ver agora o Sargent, 4:21. Eu vou fazer aquela tradução porque ele está em inglês, né? Agindo com o corpo somente, sem desejar, com o pensamento e o ser controlado, abandonando os motivos para a aquisição de qualquer bem, ele não incorre em nenhum mal, né? Então, deixa eu ver o sânscrito. Por que que aquele usou a palavra motivo e o outro usou a palavra bens mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Abandonar é parigraha, né? Tyakta, abandona. Aquisição, corpo, karma, performe. Não. Eu gosto mais dessa do Sargent, né? Que diz assim, que você não está apegado aos bens materiais, você abandona o apego aos bens, né? Mas você pode fazer uso deles, inclusive como gestor, diretor de uma instituição. Você tem que dar bom uso, boa destinação a esses bens. É como eu vejo esse pessoal, né? Não acho que seja necessário a gente viver como um monge mendicante, como era lá no passado, que você tinha que, de fato, abandonar a vida em sociedade. Mas com isso eu termino, estou vendo que agora, daqui em frente, o Hélio já levantou a mão, eu devolvo a palavra para o Vanildo, que vai fazer mediação, né? E eu acho que aqui agora a gente começa o bate-papo. Eu terminei. Agradeço, Vanildo. Nós que agradecemos, Hélio. Rubem. Eu ia falar para o Hélio falar. Mas agradeço, me sinto honrado. Hélio, por favor, o que você gostaria de acrescentar? Só para completar esse último verso aí, no final o Rubens chegou a isso também. É livre de apegos. Isso. Né?
Acho que seria o ideal, porque a Shuddha Dharma nos ensina que não é pecado ter posses. Você não pode ser possuído por elas. Não é mesmo? Perfeitamente. Então, é evitar os apegos. Tá? Era isso daí. Alguém mais gostaria de acrescentar algum comentário? Bom, deixa eu só falar uma coisinha aqui que eu... Mas já que ninguém quer falar, eu só gostaria de voltar lá no Suarga, bendito. Suarta? Suarga. O céu mental. Você gosta? O famoso céu mental aí. Porque, na realidade, a Vedanta, ela busca o céu mental, né? E que é esse céu passageiro entre uma vida e outra, né? Quando, na realidade, nós estamos buscando a transcendência a esse céu mental, né? O Rubens falou isso aí, eu só estou dando uma resumida, né? Porque esse céu mental você vai gozar das benesses daquilo que você produziu aqui, né? E ao passo que não é o nosso caso. É lógico que enquanto a gente não atinge a realização, ele é bem-vindo, né? Mas o nosso objetivo é transcender isso, esse famoso céu mental aí, que pode ser céu mental ou também um baixo astral, né? Dependendo daquilo que se cultivou e se plantou aqui, né? Mas, na realidade, é isso daí. A busca nossa é além desse céu. Né? Então, só, se você me permite, só uma observação, né? Eu tenho muitos amigos no Vedanta, né? Alguns deles não gostariam dessa observação, porque embora os nossos mestres façam essa análise e a maioria fique preso a esse entendimento, né? Aqueles que se tornaram os suamis, né? Os pandites, eles estão em busca de moksha, que é exatamente para escapar do céu mental, que é o da vida em sociedade. Sim, mas Então, não deixa de ser um estágio, né? porque Nós concordo. A gente não dificilmente no caminho da evolução a gente já vai direto para o moksha. Nós não vamos passar pelo céu mental. Já temos passado pelo céu mental e inferno mental em muitas e muitas vidas, né? Mas acredito que uma pessoa mesmo da Vedanta atinge níveis superiores e chega ao Shuddha. Né? Ok. Agora, assim, eu gostaria de voltar um pouquinho. Obrigado, Hélio, pela contribuição do Suarga. Suarga é sempre uma palavra que aparece de vez em quando aqui, a gente fica um pouco perdido com isso, e é bom a gente aprofundar um pouco. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, por que Krishna ordena Arjuna a fazer esses atos perigosos? Que é a primeira pergunta. Ele impele ele a agir, é isso? Desde o primeiro capítulo, do segundo capítulo, isso é uma constante, né? Ele está sempre falando, age, vai para cima, falta de equanimidade. Você está confuso por causa da falta de equanimidade. Então, ele está, na realidade, quer dizer, por vários meios eu tô fazendo essa resposta, fazendo com que a Arjuna se mova, mas não com o ego, como foi dito hoje. Ele se mova através de Sharadá, como o Rubens fala sempre no começo, inspira, se concentra, né? E atenda essa hierarquia de os sentidos, mente, void e tal. Porque se os sentidos dominarem essa hierarquia, você está
bem enrolado. Você está bem enrolado, né? E Budi não consegue ter essa percepção transcendental, essa percepção. Eu acho que tem alguém com o telefone ou com coisa ligada aí que tá, eu estou ouvindo aqui. Acho que é você, Marcelo. Você podia desligar o vídeo, por gentileza? O vídeo não, desculpe, o microfone. Obrigado. É porque está tudo muito interligado, desde o começo até aqui. Cada vez que eu estou vendo, eu estou acrescentando. Não é que um capítulo é um capítulo em si, para mim. Ele está muito interligado e vai acrescentando uma coisa nova, sabe? Então, um conceito que vai crescendo, uma coisa que vai integrando, mas sem perder o que está desde o começo. Porque qual é a confusão geral de Arjuna? Eu ajo ou eu não ajo? Eu vou lutar ou eu não vou lutar? Eu vou fazer ou não vou fazer? E Krishna fala, não vai, mas não é para fazer de qualquer jeito. Faça com essa inspiração dentro de você, com o teu melhor. E aí ele explica o que é essa ação aqui nesse capítulo. Tira todos os sentimentos, age, não deixa o que o ego faz, porque é mais ou menos como se você quiser entrar na luz ou nesse lugar específico dessa transcendência, e você não vai conseguir passar, a porta é estreita e você está com um cabo de vassoura aqui, são os apegos, são os egos, são todas essas coisas, ela vai emperrar na porta, ela não vai conseguir deixar você entrar. Você não vai conseguir entrar com essas coisas que você está carregando. Então, deixa toda essa ação e apenas se deixe levar para isso. Por isso, só o corpo vai, por isso, haja só com o corpo, sem a mente, como é dito aqui em algum momento que eu sempre me perco aqui. Mas eu entendi isso na tradição, que você só age com o corpo, sem a mente funcionar. Aliás, a mente está funcionando, os vícios estão controlados, mas ela está observando o que está acontecendo, ela não tá interferindo na história toda. Né? A mente tem que estar bem tranquilinha, como aquele lago que é bem paradinho, que você consegue ver perfeitamente como um espelho a lua cheia, de um lado ou de outro. E para você ter isso, as suas ações também têm que estar totalmente harmonizadas, corpo, mente e espírito tem que estar totalmente harmonizado, né? Então, agir com essa condição, ser equânime nessa condição, aí você pode agir, aí você tem condições de agir, e haja fazendo o que precisa ser feito, né? Eu sei lá, eu entendo assim dessa maneira, de uma forma meio grosseirona, mas é assim que eu vejo essa questão do agir. E é de suma importância, porque as coisas, como o Rubens falou, a ação só acontece na prakriti, no corpo, no kshetra, no corpo aqui. Você não vai ter outro lugar para você agir. Quando você tiver outro lugar, você vai estar muito limitado, tecnicamente, para fazer isso. Ou que você teria que fazer aqui. Então, como é belo essa oportunidade de você estar aqui, vendo isso, estudando isso, e tendo essa oportunidade na vida de respirar, de poder respirar Brahma Chakra. Olha que coisa linda. Não só o prana, mas hoje e tejas e tudo que vem junto com essa percepção, trabalhando dentro do seu corpo, e você podendo, como foi dito, essa chama sendo devolvida nesse curto e micro espaço de tempo diante da eternidade. E a gente fica fazendo qualquer coisa, menos dando atenção a isso, como deveria ser dada, né? Então, é uma coisa para se pensar e para se agir com ação. Posso fazer uma observação, Vanildo? Porque esse tema é muito caro para mim. E essa pergunta, a gente tem que lembrar, o Shuddha-dharma está sendo revelado. Essa é a pergunta que possibilita a revelação do Shuddha-dharma. Porque o Arjuna, aqui, ele fala das limitações do conhecimento védico, que ele conhecia tudo, e ainda assim ele está vivendo um momento de impotência, de indecisão. Falou, olha, eu tenho toda a boa vontade do mundo, eu tenho todo o conhecimento védico, tradicional, e eu só tenho duas opções. Ou eu sigo a via da ação, ou eu sigo a via da não ação.
Ele diz lá no capítulo inicial, né? É melhor eu me tornar um monge renunciante e sair mendigando pelo mundo do que matar aos meus parentes no campo de batalha. Então ele diz, não vou agir. O que ele quer dizer? Pelo entendimento que eu tenho do corpo, da estrutura védica, eu só tenho duas vias. A via da ação, que é isso que eu faço, como guerreiro, como sacerdote, e a vida em família, ou quando eu abandono tudo isso, buscar a vida espiritual. Falou, olha, cansei dessa vida em família, não quero poder, não quero nada, não tenho apego. Quer saber de uma coisa? Não vou cometer crime, não quero perder o meu contato com Deus. Vou abandonar tudo e vou servir a Deus, vou buscar Deus. Entendimento vedantino. Aí a resposta de Krishna, seu tolinho, covarde, né? Deixa eu explicar para você um yoga que se perdeu desse mundo, que ninguém conhece, que a gente chama de Shuddha Yoga, a essência do yoga, que permite eu sintetizar esses dois caminhos. É porque você tem essa pureza de coração, é porque você de fato quer alcançar Deus, que é isso que te empodera a seguir em frente na tua missão justa, que é de representar o teu povo e defender o país ante a injustiça e possibilitar a manifestação do Shuddha Dharma. Se você, no desempenho da tua função, da tua obrigação, que você é um príncipe, você não pode deserdar, você tem uma função militar. Se no desempenho dessa tua função você agir de coração sem deixar o ego se manifestar, é isso que é o Shuddha Dharma, que está muito acima de todo esse entendimento vedantino, dicotômico, que separa as coisas em ou isso ou aquilo. Nem isso, nem aquilo. São os dois juntos. Você serve a Deus por meio do teu engajamento na praxis. Que, de novo, é que eu brinquei, que eu tomei muito cascão lá na fazenda para entender a prática, né? Que é isso. Hélio, por favor. Eu acho que o Rubens resumiu muito bem essa fala dele aí. Não esquecendo que o Arjuna estava ali era para manifestar o Dharma mesmo, né? Não tinha como fugir. E a manifestação do Dharma estava acima de qualquer coisa, de guerra fratricida, matar os parentes, matar esse, matar aquele. Ele teria de agir de qualquer forma, né? Só que o entendimento final era esse, sem apego ao resultado das ações. Né? Isso aí. Obrigado, Hélio, obrigado. Senhor Eurípides, fale-nos algo. Bom, pessoal, boa noite. Que alegria estarmos reunidos novamente, né? Que a paz de Deus esteja com todos nós. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o versículo 12, que fala do pranayama. Eu tenho pelo hábito de praticar o Shuddha Pranayama antes de todas as minhas meditações. Eu entendo que o Shuddha Pranayama ele é puramente mental. Então, quando eu me conecto com esse prana divino, que é a Shakti divina, eu vou me abastecer dessa Shakti. E aí eu vou sentindo Deus em todo o meu ser. E depois, de segundo momento, eu fico um pouco de tempo sentindo essa Shakti, esse prana, dentro de mim, fora de mim, no cosmos todo. Então, acho que isso é fantástico. Em terceiro ponto, eu procuro eliminar todos os meus defeitos, egoísmo, vaidade, ciúme,
inveja, ira, cobiça e a paixão. E aí, então, nesse momento, sinto-me de uma felicidade enorme, sinto-me preparado para iniciar qualquer meditação. Então, eu acho que o Shuddha Pranayama, o significado dele é conduzir a nossa consciência a Deus. Então, por isso que eu acho fantástico o Shuddha Pranayama. Dentro desse aspecto de ação, eu tive uma experiência fantástica uma vez no sítio. Eu tinha erradicado a minha lavoura velha lá, que ela tinha mais de 5 metros de altura. Então, para formar uma nova lavoura, precisava de cortar esse pé de café. Primeiramente, limpei ele todinho, né? Eu e os meus funcionários lá. E as folhas ali, as varas, servia de matéria orgânica, como de fato serviu. E então ficava só a madeira do pé de café. Aí depois nós fomos lá com a motosserra, cortamos tudo isso e precisava de retirar essa madeira no meio da lavoura, para formar outra lavoura. Então estava eu e mais 3 pessoas fazendo esse serviço. Então chegou no momento que eu senti que precisava de trabalhar no silêncio. Então, eu fiz um pedido aos meus companheiros se pudéssemos trabalhar em silêncio. E eles disseram, sim, podemos sim. Então, nós ficamos em silêncio, trabalhando. Eu sentia Deus ali no serviço que eu estava fazendo. Então, isso foi fantástico. Sentia Deus nos companheiros que estavam ali. Então, as minhas ações, ela foi plena, porque, embora trabalhando com o corpo físico, sentindo o corpo físico, mas não se apegado naquilo que eu estava fazendo. E que lá foi ficando prazeroso. Eu fui sentindo que todos nós fomos sentindo energia cada vez maior, cada vez mais intensidade. E o final do dia, olha que coisa fantástica, todos nós sentimos abastecido, não ficamos cansados, foi uma experiência fantástica. Isso é agir no silêncio, mas com essa consciência de Deus. Então, para mim, foi fantástico. Então, muito obrigado, é só isso que eu gostaria de dizer. Namastê. Namastê. Nós que agradecemos, senhor, com suas experiências e seus exemplos. Parece que dá uma sintetizada nas coisas aqui. É muito interessante. Cláudia? Namastê. Acho que na minha vida sempre aconteceu começar pela prática e depois pela teoria. Né? Até para eu poder fazer a faculdade, eu tive que trabalhar para juntar o dinheiro e depois fazer a faculdade. E na Sudha Dharma também, assim, eu tive que conhecer um instrutor, o Francisco, que puxava muito nessa questão da prática. E com esse estudo está fazendo muito sentido aquilo que eu vivi, né, desde 2016, quando eu entrei na instituição. Principalmente de 2018 a 2020, que eu fiquei em Sergipe. Então está fazendo mais sentido essa questão do karma. Eu tinha uma visão muito equivocada, né, antes de ter acesso a Sudha Dharma. Né? Eu posso dizer que eu era completamente Vedanta. Né? E eu me lembro que o Francisco chamava a atenção, não minha, mas de vários membros, né, seus vedantinos, né, quando estavam fazendo alguma ação que não era completa, né, ou estavam se dedicando totalmente ali à ação, né, e não dando importância ao que importa, a causa, né, como o seu Eurípides falou agora, tão prático, né? O exemplo que ele deu, assim, parecia o Francisco falando. E então está fazendo maior sentido, mas eu comecei assim pela prática, tinha certas coisas que eu vivi
lá em Sergipe, principalmente na fazenda, muito fortes, né? O Rubens falou, né, que era um treinamento muito forte, né? Era e é ainda, né? Eu acredito que ele está ainda entre nós de uma outra maneira. Mas agora estudando, né, e vendo o sentido, né, que não é à toa que é um livro sagrado, né? Mas eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu até me emocionei um pouco, né? E tem uma energia aqui pairando entre nós que eu não estou conseguindo mais evoluir. Mas era isso que eu queria trazer mais. A questão da prática também, as coisas estão começando a fazer mais sentido, né, daquilo que foi vivido lá, né, na prática, né, de bom, não consigo falar, me perdoe. Namastê. Namastê. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Marcelo, você quer? Você tem algum comentário? Oi. Então, Vanildo, talvez seja em cima do seu próprio questionamento, né, sobre o Arjuna, né? Porque o que no fundo eu posso tirar disso aí? Ele estava solicitando um aprendizado, né? Ao mesmo tempo que ele tinha esse conflito, ele suscitava um aprendizado que ele acabou recebendo. Essa questão da impessoalidade, né? Que foi, para mim, um tema bastante amplo, né? De que como você enxerga essa questão do ação pela não ação, né? O que torna difícil o entendimento é agir não agindo. Não sei se é isso mesmo, né, Rubens, que, que você quis, ao longo do texto, também mostrar, né? Porque não é um entendimento fácil, porque já que ele tinha todo o entendimento, todo o intelecto, dificultou realmente ele estabelecer uma conexão entre essa ação e não ação, né? Porque se você age, você na verdade você tem uma necessidade de agir, mas não pelo ato legítimo de agir, mas disto você acaba interpretando assim de um nível elevado de consciência de aquilo ali é uma não ação, porque realmente você não vai dispor dos atos egóicos, né? Do ego que você vai emanar com isso, né? Eu agradeço mais uma noite de aprendizado. Foi muito, assim, eu digo, gratificante, pelas suas palavras, Rubem, e pelo questionamento do Vanildo, porque também quando eu li eu já senti um conflito que ao longo do texto ele podia sendo desvendado pelo Rubens, mas o tema continuou sempre sendo o mesmo, né? Que pela dificuldade de entender a não ação pela ação, entendeu? É isso. Muito obrigado a todos. Nós te agradecemos, Marcelo. Você foi citado, você quer falar algo? Tá tranquilo, vamos para frente. Vamos para frente. Rita, por gentileza. Só quero agradecer a todos e eu vou ficar com o versículo 20, com o dever que me é imposto. Só isso. Tentar cumprir. Obrigada. Nós que agradecemos. Bom, pessoal, a gente vai encerrar, assim, mas eu vou pedir para o aniversariante que nos presenteie com seu comentário e depois com o encerramento, a não ser que alguém queira depois falar algo, né? Por gentileza.
Olha, gente, fantástico, né? Tudo isso que nós vimos aqui hoje. Eu não tenho nem o que falar. Para mim, chega isso num momento importante. Eu tenho um grupo de trabalho agora nesse final de semana que a gente vai trabalhar justamente, é um teatro gestáltico com máscaras, que trabalha muito essa coisa do ego. E isso me chegou muito forte, porque isso vai me dar um impulso totalmente além daquilo que eu já tinha imaginado nesse trabalho com as pessoas, né? Nesse não agir, né, através do ego. Então eu agradeço muito, eu não tenho muito o que dizer não, só gratidão mesmo. O negócio tá forte. Tá forte. Então, não tendo mais ninguém para falar, se não tiver, eu quero realmente agradecer de novo. Eu acho que, não sei o que está acontecendo assim, mas a gente fica realmente bem tocado com tudo isso. Eu acho que as coisas vão se diluindo no decorrer do período aqui. É muito, sei lá, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ir vindo, aprendendo, se soltando para esse ensinamento. E eu tenho absoluta certeza que se a gente fizesse essa leitura de uma outra ocasião, outras coisas surgiriam sobre o mesmo tema, aprenderíamos mais. E eu sou grato, infinitamente grato a cada um de vocês por esta noite, por tudo que a gente aprende junto. Hélio, obrigado por estar aqui com a gente. É sempre muito bom você estar aqui. Ao Rubens, por nos dar uma certa direção. Eu sempre falo que a gente está num trem, assim, né, Rubens? E não que o Rubens seja maquinista, mas ele é aquele cara que está comigo, que falo, olha, ali você pode olhar aquela paisagem, você pode olhar aquilo, você pode... aí a gente para na estação, sobe uns, desce em outros, e a gente continua a nossa viagem, que por enquanto está maravilhosa, está cheia de aprendizado, de conhecimentos novos. Obrigado ao Marcelo, à Cláudia, ao seu Lipe, que sempre nos faz aí uma síntese com a sua vida prática e tudo que assim, parece que dá uma sintetizada com exemplos da vida dele, assim, que é muito legal, é muito bacana mesmo. A Rita, assim, também com um jeito bem legal, cada um com a sua peculiaridade. Eu vou pedir para você, Luiz, Ana, encerrar para a gente e agradecendo mesmo do fundo do coração a cada um de vocês por mais essa oportunidade que nós tivemos hoje aqui. E agradecer aos mestres por ter tido essa oportunidade, né? E agradecer mesmo. Muito obrigado. Obrigado a todos do fundo do coração. Ana? Mãos juntas diante do nosso coração, a sede do nosso próprio amor. E quando eu junto minhas mãos, eu junto minha luz e minha sombra. Eu sou o que sou. E desse lugar, com respeito e humildade, nós agradecemos a todos os seres por essa oportunidade sagrada de mergulharmos nesses conhecimentos. E no que pese conhecermos toda a ação do Dharma e na bondade infinita do Senhor Jesus, quando diz que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, nós te pedimos para que esse amor atinja todos os seres, todas as crianças sem pais, todos aqueles que estão nas guerras, todos aqueles que estão nas prisões físicas, emocionais ou mentais, todos os que se encontram enfermos em todos os sentidos, que recebam a nossa mais profunda vibração de amor em suas almas. Om Namah
Sri Parama Rishibhyo, Yogi Biarra, Subhamastu Sarva Diagatan. Que haja harmonia em todos os mundos e paz para todos os seres. Namastê. 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 Parabéns, Fernando. Ana, Valeu. o aniversário é seu, mas o presente é nosso que você nos deu. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a vocês, gente. Boa noite a todos. Vou parar Obrigado, agora. Rubens.